Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje eu vou gravar mais um quadro do Imamura Responde, onde eu vou pegar as dúvidas que vocês me mandaram, seja lá pelo Instagram ou aqui nos comentários dos vídeos. Vou reunir todas elas aqui neste vídeo e respondendo cada uma delas para vocês, beleza? Então vamos lá para a primeira. Quais as ferramentas de otimização você usa para diminuir o trabalho manual? Indica algo? Com certeza eu indico várias ferramentas. Primeiro, vamos lá, ferramentas que com certeza eu uso todo santo dia com o objetivo de reduzir o meu tempo ali, né? Encurtar as atividades manuais. SEMrush, sem dúvida alguma, essa ferramenta eu pago ela porque ela me poupa horas e horas todos os dias com questão de pesquisa de palavras-chave, ideias de conteúdo, análise de concorrentes, lacunas de palavra-chave, análise de backlinks. Tanto quando eu falo da questão comercial, que eu uso isso nas minhas propostas comerciais, quanto também no dia a dia das análises de SEO. Essa ferramenta aí era bem útil. Também tem, uma que deve quebrar um galho aí, se você não for pagar a SEMrush, é a Ubersuggest. Também é uma que dá para te ajudar a fazer a pesquisa de palavras-chave, entender o volume de buscas. Também tem a extensão do Google Chrome, que é a Web Developer Toolbar. Eu uso ela, tem no Google Chrome, tem no Firefox, também tem pro Opera. Você consegue fazer várias análises rapidinhas utilizando isso. E fora tem algumas outras que aí, vamos dizer assim, são o que são, como por exemplo o PageSpeed Insights, o Web Page Test, são ferramentas que eu acabo utilizando que daria para fazer a análise dos elementos por outras ferramentas, até pelo próprio Google Chrome, daria, só que é muito mais rápido você fazer pelo PageSpeed Insights ou Web Page Test. Então essas são algumas ferramentas, vamos dizer, de SEO mesmo, que poupam bastante tempo. Aí tem aquelas que eu não uso com tanta frequência, mas que definitivamente ajudam sim a diminuir o tempo das atividades, como por exemplo a keywordtool.io, a Answer the Public, são ferramentas que também auxiliam a gente aí no dia a dia para ganhar uns minutinhos todo santo dia. A gente agradece. Agora vamos para a nossa segunda pergunta, que também veio lá do Instagram, que é a seguinte: como selecionar para qual artigo fazer as linkagens internas? Qual critério usar? Primeiro critério, você precisa sempre linkar para outros artigos que você deseja ter um bom posicionamento. E por que isso? Porque os links internos auxiliam justamente para a gente sinalizar para o Google quais são as páginas mais importantes do nosso site. Então, se você fica linkando para páginas que você não quer ter um bom posicionamento, você está, vamos dizer, desperdiçando links internos ali ou espaços de linkagem interna para uma página que você não deseja ter um bom posicionamento. E um segundo critério que eu sempre coloco ali nas minhas otimizações, né, de linkagem interna, é fazer com que o link ele seja contextual, ou seja, se eu estou falando de abobrinha, eu vou linkar para um outro texto que fala de abobrinha. Eu estou falando de esporte, eu vou linkar para um outro texto que fala de esporte. Eu estou falando de economia, vou linkar para outro texto que fala sobre economia. Ou seja, eu tento fazer a linkagem dentro de uma mesma categoria, de um mesmo tipo de artigo, porque é muito mais contextual, é muito mais normal um site que está falando, uma notícia que está falando sobre um resultado de um jogo de futebol, linkar para um outro artigo falando de um outro jogo de futebol que vai acontecer, do que um artigo que fala sobre o resultado do jogo de futebol, linkar para a cotação do dólar do dia. Não tem muito pé nem cabeça. Então é melhor você colocar links contextuais para você escolher qual que é a melhor linkagem interna que você pode fazer. E a terceira pergunta também vem lá do Instagram. Ao pesquisar serviços de um lead, só retorna sites de classificados. Ainda tem como fazer SEO para ele? Então, se no seu nicho aí você está encontrando muitos sites de classificados, ou seja, aqueles sites que são famosos, tem uma baita de uma marca, são sites realmente difíceis da gente passar, muitas pessoas falam, não tem como fazer SEO para eu vender também os meus produtos ali, porque eu não vou conseguir ultrapassar
esses sites de classificados. Aí a gente pode até colocar, sei lá, um Mercado Livre da vida, vamos colocar assim numa categoria como essa. Mas aí que tá o engano, dá sim pra gente conseguir fazer SEO, só não vai ser esta estratégia aí que nós vamos adotar. Por quê? Bater de frente com esses grandes players talvez não seja a ideia mais inteligente da gente seguir. Então o que a gente precisa fazer é contornar, dar a volta. E como que a gente pode dar a volta? Enquanto esses sites de classificados só focam no produto, a gente pode pegar e trabalhar nas dúvidas dos usuários. Por quê? Muitas pessoas, elas têm dúvidas antes de comprar os produtos. Então a gente pode pegar, sanar essas dúvidas no nosso blog, por exemplo, e através do artigo que sanou a dúvida dessa pessoa que está querendo comprar aquele produto, a gente indica o link para ela comprar o produto com a gente. Então é um caminho aí para a gente contornar esses grandes players que estão dominando às vezes a nossa SERP, trabalhando palavras-chave que são relacionadas. Uma outra coisa que dá para fazer também é você trabalhar o quê? Fazer reviews de produtos, ou seja, você fazer toda uma avaliação se aquele produto é bom, é ruim, o que ele traz de benefício para o cliente, porque tem muitas pessoas que pesquisam antes de comprar sobre os reviews. Eu, por exemplo, pesquiso, sempre que vou comprar algum equipamento, eu olho o que as pessoas que já compraram estão falando sobre aquele produto para poder não comprar no escuro. Então, essa é uma outra alternativa. E aí tem vários caminhos que você vai usar na sua criatividade que não vão ser diretamente o nome do produto, mas o contexto que ele está. Às vezes você pode criar artigos sobre como utilizar o produto, ou então você pode pensar ali em situações onde o produto seria a melhor alternativa para você utilizar naquele momento. Então, por exemplo, a pessoa manchou o sofá. Ela, nossa, será que eu vou ter que comprar outro? Será que eu vou ter que mandar para alguém limpar? Se você vende uma máquina que faz a limpeza do sofá, você pode explicar que existe ali uma máquina que faz a limpeza do sofá na sua casa sem a necessidade de você precisar mandar numa loja especializada ou contratar uma empresa que vai sair muito mais caro dependendo do tamanho e da recorrência que você suja o seu sofá. Então tem que usar a criatividade aí, mas dá pra fazer sim. Próxima pergunta aqui também no Instagram, só que eu já perdi a conta de quantas perguntas eu respondi, mas vamos lá. Já temos informações do que vai mudar com o Bard, caso você esteja morando em outro planeta e não saiba ainda o que é o Bard. O Bard é, vamos dizer, a resposta do Google referente ao chat GPT. Então, vamos dizer, é o chat GPT do Google. Só que ainda não está liberado, só algumas pessoas têm acesso para testar, pessoas confiáveis lá que o Google falou. E inclusive depois que eles mostraram lá as ações da Alphabet, que é a empresa do Google lá, se eu não me engano caíram 7, 8%, foi um estrago danado, porque a ferramenta eu acredito que não veio à altura ali, etc. E aí, né, a gente já tem mais informações sobre o que vai mudar, etc. Não porque ainda está em teste, a gente não viu nada, etc. Mas se sair vai mudar alguma coisa com certeza, ali como os resultados de pesquisa podem vir a ser exibidos, a gente vai ter que se adaptar a isso, não tem jeito, não tem como lutar contra o progresso, vamos dizer assim, se é que isso é progresso, mas vai ter essa mudança. E uma coisa que assim, aí falando de inteligência artificial e principalmente conteúdos gerados com inteligência artificial, saiu um post no Search Engine Land no dia 8 de fevereiro, onde foram coletadas as falas de profissionais do Google, etc., sobre se poderíamos utilizar conteúdos criados por inteligência artificial nas nossas páginas, nos nossos sites. E a resposta é sim, nós vamos poder utilizar conteúdos gerados por inteligência artificial. Por quê? Existia um medo que a gente não poderia copiar e colar um texto, por exemplo, criado pelo chat GPT. Por quê? Nas diretrizes do Google está lá escrito que conteúdos gerados automaticamente, ou seja, vamos colocar a inteligência artificial, entra nesta categoria, e isso poderia ser passível de punição. Só que o Google veio oficialmente, agora sim ele falou, não tem problema quem ou o que escreveu o conteúdo, desde que este conteúdo seja útil para o usuário, porque esse direcionamento foi justamente o que trouxe o Google até aqui. Posicionar bem conteúdos que são úteis para o usuário. Inclusive saiu recentemente o update lá do Helpful Content, que é o de conteúdo útil, etc. Então eles estão sendo bem alinhados
com essa questão. Se o conteúdo foi produzido por inteligência artificial ou ser humano, não tem problema, desde que seja útil para quem está pesquisando no Google. Mas a minha dica é, se você vai usar o chat GPT, revisa, complementa, dá uma caprichada. Por quê? Eu já fiz vários e vários testes no chat GPT e ele comete uns erros, ele escreve uns textos às vezes bem rasos, que não demonstram muito domínio ou opinião sobre o tema. Então coloca aí o fator humano no conteúdo e aí sim você vai ter um conteúdo muito melhor. Então pode usar, mas recomendo que você dê uma complementada nos conteúdos que foram escritos por inteligência artificial. Próxima pergunta do Instagram, e se você quiser me mandar a sua dúvida, saiba que tem uma caixinha de perguntas lá aberta nesse momento. E eu tenho aberto toda manhã, eu coloco lá a hora do café para você mandar para mim as suas dúvidas de SEO enquanto eu estou tomando um cafezinho da manhã. Então aproveita que pode ser que a sua resposta chegue primeiro lá no Instagram, inclusive. Então manda as suas dúvidas por lá e elas também podem virar uma resposta até mais completa aqui no canal do YouTube, beleza? Então vamos lá para a próxima. O que é mais difícil para você em uma migração? O que é mais difícil para mim em uma migração é lá no começo da migração a gente conseguir ter uma nova versão do site que é compatível com a versão anterior. Porque, né, na maioria das migrações a gente não migra só de servidor de lá para cá. Porque se for só isso aí, é até relativamente fácil e tranquilo. Porque se nada muda em questões de URL, layout, etc., é só trocar de servidor ou alguma coisa assim. A mudança mais radical que existe é o quê? Você trocar o domínio do seu site. Aí é bem radical e isso aí vai dar bastante trabalho para você reindexar, redirecionar, etc. Mas não dá tanto problema, porque é uma coisa que quem está fazendo e aceita fazer os redirecionamentos é até que tranquilo fazer isso aí. O maior problema, a maior dificuldade ali que eu encontro é o quê? Quando a pessoa que vai desenhar o layout do novo site, ela visa mudar muitas coisas. Ou seja, às vezes tem uma página que está ranqueando super bem com um conteúdo que é um pouco mais extenso, a pessoa fala, não, a gente vai cortar esse conteúdo pela metade. Putz, isso aqui vai estragar o nosso SEO. Ou ainda, a gente tem uma arquitetura do site, uma estrutura de linkagens internas, menus, rodapé, sidebar, páginas com links em locais específicos. Aí a pessoa fala, não, a gente vai tirar tudo isso aqui, não vai ter mais. Putz, isso aí também vai atrapalhar a nossa arquitetura, nossa linkagem interna. Então, quem desenha um novo layout precisa estar muito bem alinhado com a equipe de SEO para que o layout ele pode até sim mudar, só que a gente tem que se concentrar na estrutura básica de SEO que fez o site chegar até lá. Então, inclusive saiu um artigo esse ano aí, foi coisa recente, até compartilhei, acho que em algum dos meus stories, que o próprio pessoal do Google falou que quando você vai fazer uma migração de um layout para o outro, trocar o layout do seu site, não tem problema, desde que as estruturas básicas de SEO elas não sejam mudadas radicalmente. E o que são as estruturas básicas? Os H1, os H2 das páginas, os parágrafos, o local onde eles estão, a sequência que eles são montados, são coisas que o Google se utiliza para identificar o conteúdo que está ali disposto na página. Se você muda tudo, o Google vai ter que reinterpretar e a reinterpretação pode também rever o seu posicionamento lá no resultado de pesquisa. Então, toma cuidado aí na hora que você for fazer ali o seu redesenho, né, fazer o redesign do seu site, porque se ele não estiver compatível com a versão anterior, você corre sérios riscos de perder ali os seus posicionamentos. Próxima pergunta no Instagram. Eu trabalho em um site de notícias. Como obter ideias de conteúdo? Primeiro, tem que pesquisar o que está em alta aí no seu setor, né, no seu portal de conteúdo. Você precisa entender o que vai gerar visitas. Afinal de contas, nós escrevemos conteúdos para os nossos portais de notícias porque nós queremos ter ali acessos minimamente, além de poder ter conversões, etc. Então você precisa entender o que está em alta. Como que você valida isso? Você tem volume de pesquisa, você pode usar também o Google Trends para ver lá se está tendo mais acessos sobre aquele assunto, etc, etc. Então, esse é um primeiro caminho que você precisa fazer, que é saber quais são os assuntos que estão em alta. E depois você vai buscar
quais são as palavras-chave que você pode utilizar para escrever os seus textos. E aí você pode pegar uma ferramenta como, por exemplo, a keywordtool.io, que traz todas as sugestões que o Google pode te oferecer referente àquela palavra-chave. Você também pode usar a ferramenta Answer the Public para te trazer ideias do que escrever. Você também pode utilizar uma pesquisa rápida ali no Google e ver o que as pessoas também perguntam sobre o tema. Então tem vários caminhos onde você pode se inspirar para ter novas ideias, mas tudo parte de você escolher uma palavra-chave central, que você sabe que tem buscas, e aí você vai utilizando essas outras ferramentas para ter ideias de palavra-chave, como também o SEMrush, a SEO Ranking, a Ubersuggest, são ferramentas que vão te dar ideias de palavra-chave. Próxima pergunta no Instagram: ferramenta mais barata que o SEMrush, indica o Ubersuggest ou o SEO Ranking? Assim, as duas são muito boas, dá para trabalhar, só que assim, pensando que você está querendo substituir o SEMrush, com certeza a SEO Ranking ela é muito mais completa, ela tem muito mais relatórios comparado ao SEMrush. Então, se você tiver recursos, vai na SEO Ranking. Ah, Daniel, mas quer dizer que a SEMrush, quer dizer que a Ubersuggest não presta? Muito pelo contrário, ela também é boa, só que eu não vejo ela com tantos recursos quanto a SEO Ranking. Então, se eu tiver que escolher entre a SEO Ranking e a Ubersuggest, eu vou primeiro na SEO Ranking e depois, sim, eu também recomendo a Ubersuggest, beleza? Próxima pergunta no Instagram: domínio antigo sem backlinks é melhor do que um novo com backlinks? Então vamos lá. Um domínio antigo sem backlinks não serve para muita coisa, vamos dizer assim. Por quê? O tempo não quer dizer nada. Ter um domínio velho só quer dizer que ele é velho, não quer dizer que ele é bom. Então, ter um domínio novo que tem bons backlinks, né, diga-se de passagem, bons backlinks, com certeza ele vai ser muito mais vantajoso do que um domínio velho que não tem nenhum backlink, porque afinal de contas, se não tem nenhum backlink, por mais que seja velho, ou seja, alguém já usou no passado, não vai influenciar em absolutamente nada no algoritmo. Então, você só tem que levar em consideração se a qualidade dos backlinks do novo domínio, eles são realmente bons aí para você comprar. E aí uma camadinha a mais que eu não respondi lá no Instagram, vou trazer aqui porque eu tenho mais tempo para poder falar do que um story. Uma coisa que você pode avaliar também é se a sua palavra-chave ela está na composição do domínio. Aí isso aí eu acho que tem bastante valia. Então, se a palavra-chave que você quer ficar bem posicionada, a principal palavra-chave do seu negócio, dá para ficar dentro do seu domínio, eu colocarei isso na conta, tanto para o velho quanto para o domínio novo. Tem que colocar bem na balança porque às vezes isso aí vai ser um grande diferencial para você conseguir ter um bom posicionamento. É aquilo, o domínio exato com a palavra-chave vai ter sim ali os seus benefícios desde que você faça um site condizente com essa palavra-chave. Agora uma pergunta que me deixaram no último Imamura Responde nos comentários do vídeo. Então, se você quer também que eu responda as suas dúvidas e você só está aqui no YouTube, pode deixar aí nos comentários que com certeza eu vou pegar a sua dúvida e vou responder no próximo Imamura Responde, beleza? Então já deixa a sua dúvida aí. Então vamos lá. Gostaria de saber se é possível conseguir a posição 0 do Google sem site e somente utilizando as postagens do Google My Business e o mini site da própria ficha. Fico no aguardo, muito obrigado. Então vamos lá. Nunca vi ninguém conseguir fazer isso. Por quê? Para você conseguir ali ter o seu site na posição 0, sempre que eu vejo, é um site mesmo, site com uma página onde você tem ali uma resposta direta à dúvida do usuário, que contém cerca de 50 palavras e uma sacada que a gente já viu é se essa palavra-chave ou essa dúvida, vamos dizer assim, ela está imediatamente acima da resposta que tem 50 palavras em média ali no máximo e bem direta, dentro de um H2 a pergunta, logo acima, isso aí ajuda também você a ter um bom posicionamento. Ou seja, você precisa ter uma estrutura de página para conseguir ter o posicionamento da posição 0, ou seja, a snippet de destaque lá no topo, que é quando o Google mostra a sua página já com um trechinho que é a resposta para o que o usuário
tanto deseja encontrar ali nas pesquisas. E um outro adendo ainda, vale ficar esperto se ao você aparecer na posição 0, isso não vai roubar as suas visitas. Por quê? Se é uma coisa muito direta a resposta, muitas das vezes ter a resposta diretamente ali no topo do Google faz com que a pessoa não precise acessar o seu site. Então tem que botar na balança se realmente ter a posição 0 para suas palavras-chave é uma boa estratégia. Faz o teste com algumas, coloca lá e vê. Se mesmo respondendo a dúvida do usuário, você ainda continua recebendo um bom número de visitas ou até aumenta o número de visitas caso você apareça no topo, legal, continua a estratégia. Agora, se ao aparecer no topo reduzir o número de visitas ao seu site, aí sim é melhor você repensar, porque essa estratégia não é tão boa assim para você. Beleza? Então era isso aqui que eu tinha de dúvidas de vocês para poder responder. Então esse foi mais um Imamura Responde. Não se esqueça que você pode mandar as suas dúvidas lá no meu Instagram. Me segue, ó, @DanielImamura. Ou então você pode deixar a sua dúvida aqui abaixo nos comentários, que eu também vou pegar a sua dúvida e responder no próximo Imamura Responde. Beleza? Já aproveita, deixa o seu like aí para ajudar o canal a crescer, se inscreva no canal porque toda terça e quinta tem uma aula nova sobre SEO aqui no canal e vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube.